O seu desconhecido era seu paciente. A menina que salvou um estranho nunca soube quem era. Maria estava perdida em meio a um turbilhão de sentimentos. A morte de sua mãe havia deixado um vazio imenso, um buraco que a consumia. Naquela manhã sombria, seus olhos brilhavam como um reflexo do sol fraco que tentava atravessar as nuvens pesadas. Ela estava no cemitério, sentindo a umidade do solo fresquinho e o cheiro de terra molhada. O coração apertava ao pensar onde sua mãe seria sepultada. Em um lugar digno, como ela merecia. Mas seu pai? Seu pai! Ele mal parecia se importar. Suas palavras eram vazias, a cabeça cheia de planos para um novo casamento. Um nó na garganta. Ela engoliu as lágrimas e decidiu. O funeral não poderia esperar. Desesperada por dinheiro e suporte, Maria lembrou-se de Miguel, aquele estranho que havia cruzado seu caminho num momento de fragilidade. Ele tinha uma aura enigmática. Olha, um casamento temporário, disse ela, na esperança de que o vínculo financeiro seria uma solução. Miguel, um empresário com uma imagem pública brilhante, aceitou. Ambos mal sabiam que essa decisão mudaria suas vidas para sempre. O que se seguiu foi um turbilhão. O casamento foi rápido, quase como um contrato assinado sem pensar. Maria se esforçava para manter a fachada do que aquele enlace significava, mas dentro dela, uma tempestade agia. Miguel, por outro lado, escondia a fragilidade por trás da sua confiança. Com cada dia que passava, uma conexão inesperada começava a florir entre os dois, numa dança delicada entre o amor e a dor. O riso de Maria trouxe um sopro de vida a Miguel, enquanto a presença dele trazia um certo consolo à sua solidão. Mas a vida, com seu jeito implacável, não parava. Uma manhã qualquer, enquanto o sol nascia, Maria descobriu que estava grávida. O medo se apossou dela como uma sombra. Como seria criar uma criança sem apoio, sem amor? Miguel, o que essa criança significava para eles? A ideia de um futuro brilhoso foi subitamente envolta em nuvens escuras. Cada olhar trocado os lembrava da fragilidade da situação. Com as intrigas familiares se intensificando e a pressão pesando sobre eles, a decisão que tomaram se tornava cada vez mais complexa. Viver separados como prometeram ou se permitir sentir algo mais profundo. Um dilema que os deixava angustiados, questionando cada escolha feita. No auge desse turbilhão emocional, Maria tropeçou em um segredo do passado de Miguel, revelando uma conexão surpreendente com sua própria vida. O que isso significava? O que fazer com a verdade que agora misturava seus destinos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a lua cheia iluminava a noite, Maria se sentava no sofá, seu coração batendo descompassado. O silêncio pesado da casa parecia apreciado por seus pensamentos borbulhantes. Um bebê. A notícia a deixava em estado de choque. Mas o que pesa mais em sua mente era o segredo que havia descoberto sobre Miguel. Um passado que parecia distante, mas que agora estampava suas verdades em sua cara. As imagens lhe assombravam. Ele dizia conhecer sua mãe. Mas como? O telefone tocou, quebrando o silêncio como um estalido. Maria hesitou, mas atendeu. Era Miguel. Sua voz soava estranha, como se estivesse carregando um fardo. Precisamos conversar, Maria, disse ele, a urgência clara em suas palavras. Ela sentiu o aperto no estômago. O que mais poderia acontecer? Eu poderia contar tudo agora, mas ao invés disso, decidi encontrá-lo. O lugar de encontro era um café onde costumavam ir juntos. Cada passo parecia um passo em direção ao desconhecido. Quando chegou,
Miguel estava sentado à mesa, os olhos como lagoas profundas, refletindo inquietude. Ele se levantou e, claramente nervoso, puxou a cadeira para ela. Eu não sei como começar, ele disse, ofegante. Há algo que você precisa saber sobre mim e sobre você. Os olhos dele pareciam brilhar com uma dor contida. A atmosfera carregava um peso, a sensação de que algo cataclísmico estava prestes a ser revelado. Miguel respirou fundo. Você e eu, nós temos mais em comum do que pensamos. Eu conhecia sua mãe antes de tudo isso, e não era apenas uma amizade. As palavras dele ecoaram na mente dela, transformando os sentimentos que ela tinha por Miguel em uma confusão total. O que você quer dizer com isso? Maria respondeu, a voz trêmula. Cada sílaba era difícil de formar. Miguel baixou a cabeça. As mãos tremiam ao redor da xícara vazia. Ela e eu tínhamos um relacionamento, antes dela ficar com seu pai. Foi uma decisão difícil para ela. Ela achava que nunca mais me veria. Mas assim que soube de você, ela voltou a me procurar. E agora, eu só quero te proteger. Maria, boquiaberta, teve a sensação de que o chão se abria sob seus pés. Então, você está dizendo que... E foi como se tudo o que acreditava, a vida, o casamento, o bebê, estivesse sendo desfeito em segundos. Você me casou com um estranho que conhece minha mãe? Ela nunca te mencionou? Ela não queria que soubesse, Miguel explicou, a voz falhando. Ela fez escolhas difíceis, Maria. E agora, com a sua gravidez, eu ficaria disponível para ajudar você. Um fio de esperança selava a dor. Mas havia algo mais, algo ainda mais profundo. Você diz isso como se tivesse um laço comigo também, ela questionou. Mas eu não quero uma ligação só pelo passado dela. A raiva fervilhava dentro dela. Na confusão, não notou o murmúrio que começava em torno deles. Pode ser mais complicado do que você pensa, Miguel sussurrou. E ao olhar para trás, Maria viu uma mulher parada, observando. O semblante dela era familiar. E quando o rosto foi iluminado pela luz do café, Maria ficou paralisada. Mãe? A palavra saiu como um grito preso na garganta. Cabelos grisalhos e um olhar cheio de desespero. Era como se o tempo tivesse parado. A mulher ergueu a mão, um gesto de paz, mas uma tempestade se desenrolava no coração de Maria. O que mais ela havia escondido? Agora, tudo estava interligado de uma maneira que Maria nunca poderia imaginar. Um ambiente acolhedor se tornara um ringue emocional. Ali, em meio a revelações, vazios se tornavam buracos negros. As verdades nunca vêm sozinhas. E o que restava para Maria descobrir? O mistério só aumentava, e ela podia sentir o peso da incerteza pressionando seu peito. Mãe! O grito saiu da garganta de Maria como um desespero entalado. A figura familiar à sua frente a paralisou. O café que antes parecia acolhedor, agora era um cenário de tempestade. A mulher, com os cabelos grisalhos presos em um coque desfeito, olhou fixamente para Maria. Sou eu, Maria. Sua voz era fraca, tremida. Os olhares de todos no café se voltaram para elas. A murmúrio crescente se espalhando, como uma onda. Miguel estava boquiaberto, os olhos arregalados, como se o mundo tivesse desabado. Acho que preciso sentar, Maria disse, enquanto um nó se formava em seu estômago. Ele parecia se apertar. Apertar, apertar. Miguel se moveu rapidamente, puxando a cadeira. Ela se deixou cair, sem força, enquanto a minha mente tentava assimilar o que estava acontecendo. Por que você nunca voltou? Por que não me contou que estava viva? O que era um reencontro se transformou numa partida amarga. O olhar da mulher subia e descia, entre o medo e a tristeza. Eu não pude. Sua vida, eu não queria interferir, você estava melhor sem mim. E Miguel, ele não sabe tudo. As palavras dela ecoaram, e Maria sentiu seu coração desfalecer. Tinha que saber.
Ele conhece você e está aqui. Reconhece as mentiras. Miguel sentia o ambiente mudar ao redor dele. A expectativa, o choque, a tensão. Espere um pouco. O que você está dizendo realmente? Que mentiras? Sua voz ressoava uma urgência de respostas. Então, a mulher olhou para Miguel. Os dois se encaram com uma intensidade tão carregada que parecia que tudo ao redor havia desaparecido. Você não deveria estar aqui, depois de tudo o que aconteceu. Maria não conseguia processar. O que aconteceu? O que ele tem a ver com você? Com a minha vida? A mulher respirou fundo, como se as palavras fossem pedras pesadas em sua boca. Eu estava fugindo. Eu não poderia estar com ele. Não como você pensa. Eu fiz escolhas erradas, Maria. E me escondi de você porque não conseguia lidar com as consequências. Você era só uma criança. O burburinho no café aumentava. Os olhares curiosos misturados à incredulidade. Maria, com a mente girando, sentiu o calor da raiva. O que você quer dizer com isso? Que ele também é parte de tudo? Não. Não exatamente, mas... A mulher hesitou, sua voz falhando. Mas o quê? Estava fugindo de quem? De quê? As emoções a esmagavam, e a confusão se transformava em um furacão. Maria balançou a cabeça tentando focar, mas não fazia sentido. Então, como um raio, uma jovem entrou no café. Com um olhar decidido e intenso, ela apontou para Maria e para Miguel. Não é apenas sobre vocês. Isso é maior do que pensam. A jovem se aproximou e lançou um olhar desesperado. Maria, você precisa saber. A verdade que você não quer ouvir. Tudo se conecta. Sua mãe não era apenas sua mãe. E Miguel, bem, ele tem um passado que pode mudar tudo sobre você. O tempo parecia parar. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Todos olhavam, em choque, as palavras dançando no ar. O coração de Maria batia rápido. O que está acontecendo? Quem é você? E a jovem se virou, mostrando uma aliança prateada em sua mão. Eu sou a resposta. E há segredos que podem destruir tudo o que você conhece. O que você precisa saber sobre sua mãe é isso que vai mudar tudo. Miguel olhou de uma para outra, sem saber o que pensar. Maria sentiu o gelo na espinha. Uma sensação de que tudo o que ela conhecia poderia desmoronar em um instante. Diga! Mas a jovem apenas balançou a cabeça, a expressão grave. Você precisa decidir em quem confiar, Maria. A verdade está mais próxima do que imagina. Mas cuidado, há pessoas que não querem que você descubra. O clima estava tenso, a atmosfera pesada, e a vida de Maria mudou novamente, agora envolta em mistérios, revelações e um caminho que ela nunca imaginou. O que mais estava escondido? O que o futuro reservava? A incerteza pesava sobre ela, como sombras e uma noite sem fim. A tensão no ar era palpável. Maria e Miguel estavam presos em um turbilhão de palavras não ditas, quando a jovem com a aliança prateada olhou mais fundo nos olhos dela. Você precisa saber a verdade. A história de sua mãe vai além do que imaginaram. O que ela fez vai impactar tudo. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. Impactar tudo como? A sua mente girava. A mulher que estava ali, recentemente reaparecida e repleta de segredos, era a chave de tudo. Mas como? Miguel estava perdido. Ele olhou para a jovem, uma pergunta sem palavras estampada no rosto. Quem é você? O que a sua mãe escondia? A jovem respirou fundo, parecendo carregar o peso do mundo. Meu nome é Gabriela, e eu sou sua irmã. Um silêncio mortal pairou sobre o café. As palavras dela caíram como uma bomba. Maria sentiu suas pernas tremerem. Irmã? Não pode ser. A confusão tomou conta e ela piscou repetidamente,
tentando processar a revelação. Você está mentindo. Não, Maria. Eu sou o real. A nossa mãe teve uma vida antes de você nascer. E Miguel, ele estava lá. Ele sabe sobre mim, sobre nós. Miguel franziu a testa. Eu não sabia. Maria, eu não sabia que havia outra. Não tinha como saber. Maria estava atordoada. Como você pode fazer isso? Como pôde ficar escondida? Por que não contaram nada? Gabriela tentou explicar, mas as palavras pareceram vagar longe. Não era seguro. A nossa mãe foi forçada a se esconder. E Miguel me protegia. Ele nunca deixou você entrar nesse mundo sombrio que envolvia nossa família. Mundo sombrio? Maria repetiu, a raiva fervendo. Que mundo é esse? Olhos de curiosidade e espanto a cercaram, como se o café tivesse se tornado uma sala de espera de um tribunal. A tensão crescia e várias vozes começaram a murmurar entre os clientes do café. Ela está louca. Isso é uma loucura. Uma luz ofuscante iluminou Gabriela por um momento. Eu fui criada para ser a filha ideal, a quem todos amavam, mas havia segredos que nunca pude contar. Ela olhou para Miguel. Você sabe, não sabe? Miguel hesitou, balançando a cabeça, confuso. Sobre o que você está falando? Uma sensação de pânico crescia na sala. Sobre seu pai. Ele não é quem você pensa que é. E você, Maria, não sabe nada do plano que eles estavam tramando. As palavras cortaram o ar. Um plano? Maria olhou para Miguel. As peças do quebra-cabeça estavam bagunçadas, e o que deveria ser um momento de esclarecimento transformou-se em uma maldição. Meu pai? O que ele tem a ver com isso? O nó na garganta sufocava. Gabriela se aproximou. Sua voz agora era um sussurro. Ele estava envolvido em algo muito maior, Maria. Algo que ameaça não só nós, mas tudo que você ama. Eu fugi dele, e nossa mãe teve que fazer escolhas que mudaram nosso destino. As pessoas começaram a assistir. A tensão era palpável. Alguém gritou do fundo. Chame a polícia, isso é loucura. Maria se virou, o rosto formando uma máscara de raiva e dor. Isso é uma mentira. Tudo isso é uma mentira. Mas no fundo, algo começou a brotar. Uma semente de dúvida. Miguel, pálido, começou a se afastar de Gabriela. Uma ideia inquietante passando por sua mente. O que você está tentando dizer é que nossa mãe, a sua mãe, tudo isso foi por causa do meu pai? Sim, ele não era apenas seu pai. Ele era o responsável por tudo. Gabriela falou, lacrimejando. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o silêncio. Eclodiu um barulho ensurdecedor. A porta do café foi arrombada, e figuras encapuzadas invadiram o ambiente. A luz piscou. O lugar se transformou em caos. Maria, pega de surpresa, sentiu o pânico se espalhar. O que é isso? Miguel, o que está acontecendo? Um dos homens encarou Maria. Vocês estão se metendo em coisas que não compreendem. É hora de acabar com isso. Miguel se levantou. Seu olhar era de feroz proteção. Não, deixe ela fora disso. Mas era tarde demais. Maria, assustada e confusa, se sentiu puxar. O tempo parecia desacelerar. A verdade nunca é suave, Maria. Ouviu alguém sussurrar. E tudo ficou escuro. Agora tudo estava em jogo. A verdade do passado, as mentiras construídas, um futuro incerto. O mundo que Maria conhecia estava prestes a desmoronar mais uma vez. O mundo ao redor de Maria apagou em um instante. O grito do homem encapuzado ecoou no café, e a presença refrescante de Gabriela parecia evaporar, deixando apenas um rastro de confusão e desespero. A luz pisca-pisca da sala se misturava ao frio do medo que preenchia o ar. Maria sentiu o coração disparar. Como se estivesse mergulhando em um pesadelo, ela viu as faces dos outros clientes, algumas expressões de horror, outras de curiosidade. Miguel se pôs à frente dela,
o olhar feroz. Saia! Ele gritou. Mas o homem avançou, a determinação em seu olhar fazendo Maria acreditar que nada faria esse intruso recuar. Vocês não entendem! O encapuzado gritou novamente, sua voz grave, como se carregasse segredos que deviam permanecer enterrados. E antes que alguém pudesse reagir, ele lançou algo ao chão. Uma explosão de fumaça tomou conta do café, formando um manto denso e opaco. Maria se viu perdida, buscando ar, enquanto tudo ao seu redor se tornava um borrão de formas e sons distantes. O caos se instaurou. Gritos e empurrões, xícaras se quebrando, cadeiras sendo derrubadas como peças de dominó. Vem! Miguel agarrou o pulso de Maria, puxando-a na direção da saída. Mas a fumaça era espessa, bloqueando a visão. O pânico tomou conta. Enquanto corriam, Maria ouviu um grito agudo, uma voz familiar e desesperada chamando-a. Maria, espera! Era Gabriela. Uma figura se debatia na fumaça, mas Maria não conseguia ver o que acontecia. Não! Ela gritou, tentando voltar. Ela precisa de mim! Miguel segurou firme, sua expressão uma mescla de medo. Não podemos ajudar ela agora! Precisamos sair! A determinação em sua voz a assustou e confortou ao mesmo tempo. Ele a puxou para fora, finalmente alcançando o ar fresco do lado de fora. A rua estava vazia e silenciosa. Uma total contrapartida ao estrondo que deixaram. Maria virou-se, o coração ainda acelerado. É a Gabriela! O medo crescia nela. O que acontecera com a única conexão que tinha com sua mãe? Miguel estava em choque, olhando para a entrada do café, as sombras dançando atrás do vidro manchado. Eu não sei. O que foi isso? No fundo eu sinto que tem algo muito errado com tudo isso. Maria disse, o desespero afunilando sua voz. Todos os eventos que levaram até ali giravam em sua mente, como peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam. Mas antes que pudesse pensar mais, o barulho de sirenes começou a ecoar pela rua. A polícia estava chegando. Vamos! Miguel gritou, puxando-a na direção oposta. No entanto, Maria hesitou. E se algo acontecer? E se a minha mãe, quer dizer Gabriela, estava certa sobre tudo isso? A última coisa que você precisa é se colocar em risco novamente. Ele insistiu, mas havia uma intensidade em seus olhos que a desconcertou. O que havia nele que ela não conhecia? E repentinamente a verdade caiu sobre ela como um balde de água fria. Você sabia, não é? Maria perguntou, a voz tremendo. Sobre ela. O que aconteceu entre vocês? A raiva a consumia. Cada palavra um veneno. Como você pode esconder isso de mim? A expressão de Miguel escureceu. Ele parecia ter um mar de emoções, mas a única que surgiu foi a defesa. Eu não sabia que estava viva. Não sabia que era minha responsabilidade. As palavras dele cortaram como vidro. Responsabilidade? Você não sente nada por mim. Você só se preocupa com si mesma. E agora tem que lidar com tudo isso. Meu pai e você, é tudo um jogo terrível. Ele estava errado, e essa certeza fez o estômago de Maria girar. O que ele não sabia era que o jogo estava apenas começando. E se Gabriela estiver falando a verdade? As palavras escaparam de seus lábios antes que pudesse pensar. E se no fundo você for parte do que está em jogo? O que sua família fez? O que seus pais ocultaram? Nesse instante, quando o silêncio dominava, uma verdade terrível se precipitou sobre eles. Miguel não era só um desconhecido com quem ela se casou. Havia mais, algo mais profundo e sombrio. A conexão entre eles poderia ser algo que nunca desejaria. Enquanto os carros da polícia chegavam, Maria olhou para Miguel. O peso do passado parecia inclinar suas costas. O que você realmente sabe, Miguel? O que está acontecendo? E o que mais você e a sua família esconderam de mim? A raiva de Maria se misturava ao desejo de respostas. No fundo, uma faísca de esperança ainda ardia. Mas com cada respiração forte, Maria sabia que estava se aproximando de um abismo desconhecido.
E a única certeza que tinha era que, fosse o que fosse, a verdade viria à tona, mas não sem consequências. Maria olhou fixamente para Miguel. A confusão estava quase insuportável. O que você realmente sabe, Miguel? O que está acontecendo? E o que mais você e a sua família esconderam de mim? A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Miguel hesitou, seu rosto marcado pela incerteza. Eu não sei, Maria. O que se passou entre minha família e a sua não deveria afetar você. Ele parecia ter perdido a segurança que costumava exalar. E Maria, em meio ao seu turbilhão de sentimentos, percebeu que havia um desespero genuíno em seus olhos. A sirene da polícia ficou mais alta, alarmante. As luzes piscando refletiam o caos que ainda estava por vir. E de repente, sem aviso, o ar ao redor deles pareceu mudar. Um homem saiu de um dos veículos, uma expressão determinante em seu rosto. Ele não estava sozinho. Outros se espalhavam rapidamente, como se estivessem em uma missão. Maria! Uma voz familiar cortou o ar. Era Gabriela, mais uma vez. Mas agora ela apareceu do lado da polêmica imediatamente. Havia uma fúria em seus olhos, como se ela soubesse algo que nenhum deles fazia. Você não deve confiar nele. Maria balançou a cabeça, confusa. Quem? Miguel? Gabriela se aproximou, a respiração acelerada. Não é só isso. O que estou prestes a dizer mudará tudo. Seus olhos estavam arregalados, uma mistura de pavor e urgência. Miguel tentou novamente se interpor, mas era como tentar parar um furacão. Você não pode falar assim, Gabriela. O que está acontecendo? A frustração na voz dele era evidente. Ele não sabia que as peças do quebra-cabeça estavam prestes a alinhar-se de uma forma devastadora. Eu sou a irmã de Maria, mas isso não é tudo. Aconteceu algo antes de eu nascer. Algo que envolve nossos pais. Tudo foi uma grande mentira. Sua voz tremeu com a gravidade do que estava prestes a explicar. Eles não eram simplesmente pessoas comuns. Havia um plano. Você entende? Algo que foi forçado sobre nós duas. E talvez a sua família também esteja envolvida. O que quer que tivesse nos lábios de Gabriela parecia se desfazer em um turbilhão de declarações. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. Mas como? Como isso é possível? O temor pressionava seu peito como uma prensa. E nesse exato momento, outro homem que parecia o líder dos encapuzados fez um passo à frente. Parem com isso. É hora de termos uma conversa honesta. Sua voz ressoava com autoridade. O olhar fixo de Miguel se transformou em desespero quando ele viu o homem se aproximando, como se cada passo pesasse uma tonelada. Você, Miguel gritou, apontando para o homem. O que você quer aqui? O que você tem a ver com isso? O homem se virou para Miguel, um sorriso sutil se formando em seus lábios. Ah, Miguel, suas perguntas são sempre tão intrigantes. Mas não se preocupe, você não precisa se sentir ameaçado. Ele fez uma pausa, como se estivesse esperando alguma reação. Não, quando a verdade vem à tona. O tempo pareceu parar novamente. Que verdade? Maria sussurrou, sentindo frio na espinha. E naquele momento, o homem revelou um dispositivo pequeno em sua mão e pressionou um botão. Uma tela se acendeu e imagens começaram a se reproduzir. Maria prendeu a respiração, horrorizada ao ver rostos que reconhecia, falas que escutara em sussurros nas paredes de casa. Eram seus pais, e com eles, Miguel, muitos anos atrás. Olhares cúmplices, sorrisos, era tudo gravado. O que é isso? Ela não conseguia acreditar. Isso é o que você precisa ver, Maria. A verdade que a sua mãe sempre quis esconder. Um pacto feito em segredo. Um destino compartilhado que está se revelando agora. Os olhos de Miguel pareciam se estreitar. Isso não é verdade. Eu não estava ciente disso. Mas a tela mostrou mais.
palavras foram ditas. Nem tudo é o que parece. E você é a chave. A revelação cortou o ar como uma lâmina. Maria olhou desesperada para Miguel. O que significa isso? Você é um traidor? Não, não é isso. Ele estava quase em pânico, mas a verdade estava emergindo, e no fundo, Maria começou a sentir que a própria fundação da sua vida estava desmoronando. Eles estão sempre atenta, e você precisa decidir, Maria. A verdade pode ser sua melhor amiga ou seu pior inimigo. A resposta do homem a deixou sem palavras. Ela olhou para Gabriela em busca de apoio. Mas a angústia dela só espelhava o desespero que pulsava em seu próprio coração. O mundo ao redor parecia girar rápido, e antes que pudesse absorver tudo isso, um estrondo ecoou. A sala do café estava prestes a ser invadida novamente, mas agora havia um novo peso, um novo mistério. Os relacionamentos se desfaziam à sua frente como papel picado. E Maria sentiu que a ladeira que descia tornava-se escorregadia. Os olhos de Miguel mostravam algo que ela não poderia identificar. Medo. Mas ao mesmo tempo havia um brilho de esperança. E a verdade, essa verdade que se aproximava, poderia se tornar seu salvador ou sua ruína. Você precisa decidir de que lado está, Maria. As palavras do homem cortaram o silêncio e deixaram a pergunta pairando no ar. O mundo ao redor de Maria parecia desmoronar, como um castelo de cartas feito na pressa. Ela olhou para Miguel, para Gabriela e para o homem desconhecido que agora ocupava o centro da atenção. O peso das revelações fazia seu coração disparar, mas o que mais a inquietava era a incerteza da situação. Então, um silêncio tenso invadiu o ambiente quando uma nova voz soou, cortando o ar como uma faca. Mãe, eu estou aqui. A frase ecoou pela sala, e todos se viraram para o fundo do café. Era uma mãe. Estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Maria não podia acreditar. O que você está fazendo aqui, Sofia? A voz de Miguel era um misto de choque e pavor, como se estivesse olhando para seu maior medo. Eu a vi com eles. A menina apontou para os homens encapuzados, ainda se movendo prontos para agir. Ela estava no parque. Eles me disseram que eu tinha que vir, que precisava protegê-la. A tensão aumentou. A atmosfera já carregada agora era quase insuportável. Maria olhou para o outro, seu coração pulando. Proteger quem? Do quê? Sua mente rodopiava. Sofia parecia tão inocente, mas a situação tomava um rumo muito desconfortável e algo não fazia sentido. A reação da menina era uma chama brilhante em meio à escuridão. Gabriela se agachou à altura de Sofia. A determinação em seu olhar falava mais alto do que palavras. Sofia, você precisa se afastar, não é seguro aqui. Enquanto isso, Miguel observava, atordoado e em choque, como se pudesse ver seu próprio mundo se desmoronando. Mas a pequena não recuou. Em vez disso, abriu mais um pouco os lábios. Eu vi. A voz dela era pequena, mas a revelação era pesada. Vi seu pai. Ele está atrás de vocês. Ele disse que não poderia deixar você escapar dessa vez. A certeza nas palavras de Sofia mudava tudo. Um arrepio percorreu a espinha de Maria. Meu pai? A confusão se transformou em um turbilhão de emoções. Não só a verdade sobre a própria origem, mas a ameaça que agora a cercava. Foi então que o homem desconhecido começou a rir, um som gélido que reverberava na sala. Ah, a inocência da juventude! Vocês não entendem, não é? Ele se virou para Sofia. Seu sorriso era amaldiçoado. Você é uma peça digna, garotinha. Mas essa história não termina bem para todos. Miguel se jogou na frente de Sofia. Protetor. Chega, você não vai tocar nela. As palavras dele reverberaram no ar,
Mas o homem ignorou o aviso. Você não tem ideia do que está em jogo, Miguel. Este é o momento decisivo. A escolha de vocês pode afetar o nosso futuro. Sua voz se intensificou, cheia de uma gravidade que parecia engolir a sala. O olhar de Maria se fixou em Gabriela, que parecia conseguir ler a mente dela. Você sabe o que está acontecendo, o que está escondido. Maria precisava entender, mas o clima estava denso demais para racionalizar. Eu não posso compartilhar tudo. Gabriela começou, mas Maria não tinha paciência. Elsa abriu sua boca para intervir, mas só conseguiu emitir um grito. Cuidado! Um movimento rápido. Num piscar de olhos, um dos encapuzados avançou, seus olhos cheios de raiva, empunhando uma arma. Maria sentiu o tempo desacelerar. Miguel! Ela gritou, e a adrenalina a fez correr. Mas foi tarde demais. O disparo ecoou, e tudo ficou envolto em caos. As pessoas ao redor gritaram, algumas caindo ao chão. Outras correram para as saídas. O impacto foi imenso, e o mundo de Maria girou, um turbilhão de confusão enquanto ela via Miguel ser atingido. Seu corpo caiu, e ela se sentiu paralisar. As peças do quebra-cabeça que ela mal compreendia se espalhavam. As promessas, as mentiras, as conexões. Tudo se desfez em uma fração de segundos. Sofia, a voz de Maria estava carregada de desespero. Corra! Mas a pequena estava parada, o olhar fixo na cena apocalíptica diante dela. Enquanto o homem encapuzado se preparava para atacar novamente, uma nova voz ecoou, um grito feroz. Liberte-se, Maria! A verdade pode salvá-la. Era Gabriela, os olhos brilhantes com uma luz que só a coragem traz. Assim Maria viu o que ninguém mais parecia perceber. O verdadeiro poder que ela possuía estava nas escolhas que faria a partir daquele momento. O caos era palpável ao seu redor, mas a força que começava a crescer dentro dela poderia mudar tudo. Era a única maneira de enfrentar a tempestade que se aproximava. Com um grito de raiva e determinação, Maria decidiu que não iria deixar as sombras da sua vida decidirem seu destino. Mas num instante, enquanto ela avançava, uma explosão repentina fez tudo parecer um pesadelo real. O mundo girou, as paredes estremeceram, e no meio da confusão, o que deveria ser seu último momento de força se transformou em uma nova incerteza. O que mais estava prestes a ser revelado, e a quem Maria realmente poderia confiar? O futuro paira. Ela viu Miguel caindo, e o grito dela ecoou sem som, um eco vazio no caos. O café estava repleto de fumaça e gritos. A adrenalina a empurrou para frente, mas ao mesmo tempo a paralisou. Ele tinha sido atingido. Miguel! O medo apertou seu peito como um punho. Gabriela estava ao seu lado, a expressão de determinação misturada à preocupação. Precisamos sair daqui. Ela puxou Maria, mas a jovem estava paralisada. Olhos regalados, fixos no corpo sem movimento de Miguel. O tempo parecia desacelerar. Ela se lembrou do brilho em seus olhos ao falar. Lembrou-se do jeito como se esforçava para proteger a todos, e agora ele estava ali, ao chão. De repente, a imagem de Miguel começou a se desfazer em seu coração. Como ele poderia estar em perigo assim? E no fundo, uma semente de raiva começou a crescer. Não, eu não posso deixá-lo aqui! Maria gritou. Mas antes que pudesse correr em sua direção, algo chocante aconteceu. Uma figura emergiu da fumaça. Era o homem encapuzado, segurando algo nas mãos. Ele levantou, revelando uma espécie de dispositivo. Maria sentiu o coração parar. Silêncio! Ele gritou. Agora escutem. A realidade que vocês conhecem está prestes a mudar. As palavras dele cortaram o ar. Uma ameaça palpável. Os murmúrios se transformaram em gritos de desespero, e todos os olhares se fixaram nele. Não! O que você está fazendo? Gabriela se interpôs até onde podia.
Mas a presença do homem parecia muito mais forte. O que você quer de nós? Ele deu um sorriso frio, encarando Maria. Ela pode finalmente saber. E você também, Miguel. O que realmente significa ser parte desta família. Ele apertou um botão no dispositivo. Uma explosão de luz invadiu o ambiente, ensurdecendo-os por um momento. E então a tela do dispositivo se acendeu com imagens. Maria olhou horrorizada. Eram fotos de uma mulher que reconheceu instantaneamente sua mãe, mas ao lado dela estavam outros rostos, rosas vermelhas em suas mãos. Quando a imagem mudou, Maria viu Miguel, um jovem Miguel, mas não estava sozinho. Ao lado estava uma mulher que Maria nunca tinha visto. Quem é ela? O tremor de sua voz foi abafado pelo barulho crescente. E agora, a verdade vem à tona. Essa mulher é sua verdadeira mãe, Maria. Ele falou, e a revelação ficou como um peso no ar. Ela e Miguel, eles estavam juntos, antes de você nascer. E você é uma peça fundamental em tudo isso. Maria sentiu a terra sumir sob seus pés. O quê? A raiva e o desespero se misturaram, se transformando em confusão. Miguel, com o rosto pálido, olhou para ela sem palavras, incapaz de explicar o que ocorria. Ela fez um pacto que uniu suas vidas. Você foi criada para ser uma proteção contra as sombras de sua verdadeira origem. As palavras do homem ecoaram na sala, e enquanto Maria tentava processar, ela sentiu que o chão finalmente cedia. Gabriela, com lágrimas nos olhos, tentou intervir. Não! Você não pode dizer isso para ela! Isso é uma loucura! Mas o homem ignorou o grito dela e continuou. Vocês estão mais interligadas do que imaginam. E Miguel, você deve escolher. Ou protege Maria, ou vira as costas. Essa é a decisão de vocês. A sala se encheu de murmúrios confusos. Os outros, que antes estavam focados no estalo do tiro, agora observavam a cena como um espetáculo. Maria olhou para Miguel, a respiração travada. Estava prestes a se desfazer de novo. O que mais ele sabia que não disse? As coisas começaram a girar. Eu não sei. Não é verdade, Maria. Miguel gritou, a dor em sua voz quebrando algo dentro dela. Mas o homem trouxe mais uma revelação. E aqueles que estão fora, eles nunca deixarão que você descubra a verdade. Seu pai, Maria, ele está atrás de você. Você deve decidir, agora. Maria sentiu um frio na espinha. A verdade começou a pressioná-la contra a parede. O que mais havia escondido? E quem mais estava envolvido? Com o risco de tudo ruir, ela olhou para o homem e então para Miguel. Você precisa me dizer. O que está acontecendo? E nesse instante, outro som cortou o ar. Um estrondo ensurdecedor quando a porta do café foi arrombada novamente. As sombras puseram-se em movimento. Novas figuras estavam a caminho e, nesse momento, toda a cena teve um ar de fim do mundo. A única coisa que Maria sabia era que ela estava prestes a descobrir mais do que jamais quis saber. O que viria a seguir? Isso era apenas o começo do verdadeiro pesadelo. Maria olhou fixamente para Miguel, buscando respostas, mas a situação só aumentava. O homem encapuzado estava prestes a contar a verdade que mudaria tudo. Mas nesse momento, uma explosão repentina silenciou o café. A porta estremeceu, abrindo-se com um estrondo, revelando uma figura alta e imponente. Ele vestia um terno escuro e seu olhar era penetrante. As pessoas ficaram paralisadas, inclusive o homem que segurava o dispositivo. O que está acontecendo aqui? A voz dele ecoou, profunda e autoritária. Você não deveria estar aqui, Rafael, rosnou o encapuzado. Mas Rafael não se intimidou. Ele avançou, empurrando os móveis com determinação. Os olhos do encapuzado se estreitaram, e em um movimento ágil, ele pressionou um botão em seu dispositivo. As imagens na tela mudaram, mudando do passado de Maria para uma nova cena. Uma reunião. Secretas, rostos conhecidos, incluindo o de Rafael. Maria sentiu o estômago apertar. O que é isso?
gritou, com a voz trêmula. O que você sabe sobre esse homem? Rafael virou-se para Maria, o olhar intenso. Sou a chave para sua liberdade, Maria. Mas se você não confiar em mim, correrá um grande risco. Ele apontou para o encapuzado, que estava visivelmente agitado. Este homem está aqui por um motivo. Ele quer que você permaneça no escuro. O ambiente estava em choque. Gabriela estava à frente de Sofia, e a expressão de medo no rosto da menina fez o coração de Maria disparar em desespero. O que você quer de nós? Maria perguntou, sem saber se Rafael era amigo ou inimigo. O encapuzado bufou. Eles mentem, Maria. A verdade é que você e Miguel são a chave para tudo. E Rafael tem suas próprias intenções. Ele não é quem diz ser. A tensão cresceu como um abalo sísmico prestes a explodir. Cale-se! Rafael gritou, avançando em direção ao encapuzado. Mas antes que pudesse agir, o homem estourou a bomba de fumaça que tinha em sua mão. Os gritos se intensificaram, e o café virou um caos. Run! Rafael gritou. Ele segurou o braço de Maria e puxou-a para cima, tentando atravessar a sala de desordem. Sofia estava ao lado dela, e apesar do medo, Maria não conseguia deixar de sentir a necessidade de proteger a irmã. Mas antes que eles pudessem sair, um estrondo ensurdecedor ecoou, e o chão tremendeu. As paredes do café começaram a rachar, e uma luz intensa emergiu. O que está acontecendo? Maria gritou, enquanto ela, Miguel e Gabriela eram lançados ao chão. No meio do barulho, uma voz familiar cortou o ar. Maria! Era sua mãe, a mulher que todos acreditavam estar morta. A presença dela fez a sala parar por um momento. Eu nunca quis que você soubesse, mas agora não há como voltar atrás. Um silêncio mortal tomou conta do café. Miguel, com os olhos arregalados, balançou a cabeça. Como isso é possível? E ao olhar para Maria, algo na expressão dele mudou. Maria, você precisa entender que tudo o que foi dito antes não era verdade. Estou aqui para traçar um novo caminho. Rafael olhou para a mãe de Maria, um brilho assustador em seus olhos. Você não devia ter voltado, Sofia, ele gritou, a raiva evidente. E então, a verdade se revelou de uma maneira inesperada. Sim, sou eu. Ela olhou para Miguel e Maria e sua voz ficou firme. Rafael é seu irmão. As palavras pendiam no ar, pesadas e insuportáveis. Maria sentiu o chão se abrir novamente sob seus pés. O quê? Não, isso não pode ser verdade. Miguel também ficou horrorizado. Eu não sabia. Ele parecia ter o mundo de ponta cabeça. A verdade é que somos uma família, que é tudo uma grande mentira. Maria olhou entre Rafael e sua mãe com desespero. Eu não posso acreditar nisso. Sofia, com os olhos brilhando, interveio. Às vezes a verdade é mais estranha do que a ficção, Maria. Nesse momento, uma nova explosão de fumaça envolveu o café. Era mais que uma revelação. Era uma oportunidade de escapar ou de ficar. Maria tinha que decidir rápido. O que está acontecendo realmente? Em quem confiar? Um nó se formou em sua garganta. O tempo estava correndo. As peças do quebra-cabeça se dividiam. E a única certeza que Maria tinha agora era que tudo estava prestes a mudar de novo. Mais uma vez. O café virou um redemoinho de emoções e caos. Maria estava paralisada, absorvendo a revelação de que Rafael era seu irmão. A realidade esmagava-a como um bloco de pedra. Irmão? Isso não pode ser verdade. Sua voz saiu trêmula, o pânico borbulhando dentro dela. Miguel, com o semblante pálido, olhou para Maria, e sua expressão estava repleta de confusão e temor. Mas a situação não parava. A fumaça se espalhava, e os gritos se tornavam cada vez mais intensos. O homem encapuzado, em meio ao desespero, gritou. Vocês não conseguem ver? A verdade os libertará, mas também os prenderá a um destino sombrio. Escolham com sabedoria. Gabriela, em sua determinação, puxou a mão de Sofia e gritou. Vamos, precisamos sair agora. Mas Maria não conseguia se mexer.
O peso da verdade esmagava, e o olhar de Miguel implorava por respostas. O que fazer a seguir? A escolha dela poderia mudar tudo. Mas como decidir entre proteger a irmã ou o amor que brotava por Miguel? Rafael estava mais próximo, a expressão de indignação mesclada com um toque de pena. Mãe, você precisa contar a verdade. Nós temos que enfrentar isso juntos. A voz dele era um misto de bravura e desespero. A sala parecia girar enquanto olhares afiados se cruzavam, cada um buscando uma pista, uma solução. Então, com uma força que surpreendeu a todos, Maria finalmente disse: Chega, quero entender de uma vez por todas. O silêncio caiu abruptamente. Se somos todos parte disso, então preciso que cada um me diga a verdade. A determinação iluminou seu olhar, e o peito, antes angustiado, agora ardia de coragem. Rafael assentiu, sua expressão transformando-se em algo mais suave. Você se lembra do diário da mamãe? Ele contém segredos que decifram tudo. A revelação fez Maria frisar a testa. Diário? Então a resposta está lá? Por que não falamos disso antes? A movimentação do homem encapuzado aumentou, mas Rafael o ignorou. Precisamos encontrá-lo, e só assim entenderemos todo o legado que nos foi entregue. Está certo, o que precisamos fazer? Miguel deu um passo mais perto, a adrenalina correndo em suas veias. O medo agora se transformava em luta. A sala estava pegajosa de tensão, mas a esperança começou a despontar. Agora eles tinham um objetivo: descobrir a verdade. E assim, Maria olhou para sua mãe, violeta de emoção. Se você realmente é minha mãe, precisa estar conosco. Vamos juntos. O olhar de Sofia brilhou, repleta de fé, enquanto a conexão entre elas começava a ressurgir. Eu sei que o caminho será longo e perigoso, mas fazer isso juntos pode ser a única chance. Eles não querem que descubram a verdade. A voz da mãe era suave, mas carregava um lamento profundo. Olhando para Rafael, Maria sentiu que ele era a chave, o elo que unia passado e futuro. A atmosfera mudou. A ideia de ter um propósito uniu-os, e após um breve momento de hesitação, Maria tomou a frente. Eles não vão nos parar. Nós somos mais fortes juntos. Mas antes que pudessem agir, novas sombras começaram a entrar no café. O barulho de passos pesados e murmúrios se intensificaram. O verdadeiro confronto estava chegando. Agora o que importa é como responderemos a isso, Rafael sussurrou. E com uma determinação renovada, eles se prepararam para lutar juntos. A única coisa que sabiam era que a verdade os libertaria. Maria sentiu uma chama interna, um impulso de força. Não adiantava mais fugir. Enquanto o caos se intensificava, ela respirou fundo. Estamos juntos, certo? Portanto, vamos enfrentar tudo de peito aberto. A energia pulsava ao redor deles, e eles sabiam que, seja o que fosse que estivesse por vir, estariam prontos. E com essa certeza, o mundo em torno deles começou a girar. Entre perguntas e revelações, mais do que nunca, Maria sabia que a verdade ia para além de qualquer segredo. E nesse colapso emocional, cada um tinha seu papel a desempenhar. O destino estava prestes a ser decidido. Por isso, não espere nem mais um segundo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. E nos comentários, inunde a sessão com suas reações e teorias sobre esse final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Juntos, faremos parte dessa história.